Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha por este canal, sejam bem-vindos. Hoje começamos a Semana Santa, a semana maior da nossa fé, onde somos convidados a viver os momentos da vida de Jesus, sua vida, paixão, morte e ressurreição. Para os católicos, essa é a semana mais importante, não que as outras não sejam, mas esta é o ápice de toda a liturgia, todos os tempos da liturgia, o tempo comum, o tempo do advento, se remete a esta semana, a Semana Santa, a Semana Maior, onde vivemos as maiores dores de Jesus, mas a maior alegria da sua ressurreição. Hoje o Evangelho fala da paixão de Jesus, é um Evangelho muito grande, onde narra todo aquele momento final da sua condenação, da sua crucificação, da sua morte na cruz. Então, como o nosso tempo é curto, então nós não vamos ler o Evangelho, proclamar o Evangelho, mas fazer uma breve reflexão, uma reflexão breve, mas um pouco mais ampliada, sobre a paixão de Jesus. Então, hoje, 5 de abril, domingo de Ramos, celebramos o domingo que inicia a Semana Santa, que é uma festa de Jesus que entra em Jerusalém. No entanto, nesta festa da liturgia, ela é inserida o relato da paixão de Jesus. Então, a festa de hoje ele tem dois momentos distintos. O primeiro começa com o Hosana, Jesus entrando em Jerusalém, as pessoas pegando ramos, estendendo as roupas para que ele passasse por cima, entrando em Jerusalém. E o segundo momento, então, termina com a palavra crucificam. Muitos daqueles que diziam Hosana, filho de Davi, agora no final está dizendo crucificam. Então temos esses dois momentos na liturgia de hoje. Uma pergunta fundamental devemos nos fazer nesse domingo de Ramos: quem foram os responsáveis pela morte de Jesus? Os judeus ou foram os romanos? Qual dos dois grupos foram responsáveis pela morte de Jesus? Na verdade, amados irmãos e irmãs, a pergunta também podemos dizer: Jesus morreu por motivos religiosos ou ele morreu por motivos políticos? Na verdade, Jesus foi condenado conjuntamente por esses dois grupos, tanto pelos judeus como também pelos romanos. Os dois queriam a morte de Jesus. Os judeus, por não reconhecer Jesus como filho de Davi, como filho de Deus, e os romanos, por causa da agitação do povo. Então, essa pergunta, ela é que ecoa. No entanto, precisamos fazer uma outra pergunta: era mesmo necessário que o Filho do Homem morresse em uma cruz? Era mesmo necessário passar por tudo aquilo? Então, Jesus tem um acusador implacável em suas costas, que antes mesmo da prisão já havia preparado para ele o cálice a ser bebido. Então, Jesus, antes mesmo de ser crucificado, ele já estava condenado. Então, Jesus carregou nossos pecados sobre a cruz e nossos pecados levaram Jesus sobre a cruz. Então, quando nos questionamos quem seria capaz de fazer tal coisa com Jesus, a palavra de Deus nos responde, na leitura de Davi: tu és este homem. Jesus é traído por aqueles que estão à sua volta. Tu és esse homem, quer dizer, é Judas que trai, Pedro que nega Jesus, que renega Jesus, Pilatos que lava as mãos, o povo que se aquece em volta da fogueira, esperando ver como que aquilo tudo ia acabar, os soldados que dividem as roupas de Jesus e por aí vai. Então, os acusadores daquela época são essas pessoas. Então, como viver? Como que nós nos encaixamos nessa história? Então, hoje somos convidados a fazer uma outra reflexão da morte de Jesus. Os acusadores daquela época morreram. As testemunhas foram para casa. O juiz deixou o tribunal e foi-se embora. Porém, o processo de Jesus ainda hoje continua aberto.
Hoje o processo de Jesus ele continua em dois sentidos para nós. O processo de Jesus, ele se renova em cada discípulo que sofre e é perseguido como ele. Mas também o processo de Jesus se renova por qualquer pessoa que se abandona no pecado, pois com isso se prolonga o grito crucificam, pois com isso se prolonga o tempo de Jesus na cruz. Cabe a nós, amados irmãos e irmãs, escolher com qual atitude queremos entrar na história da paixão de Cristo, uma vez que ela se prolonga aos nossos dias. Qual atitude nós queremos entrar na história da paixão de Cristo? Com a atitude do sirineu, que se coloca ao lado de Jesus e divide com ele o peso da cruz? Com a atitude das mulheres que choram aos pés da cruz de Jesus pelo sofrimento que ele está passando? Nós queremos entrar na história como aquele centurião que bate no peito dizendo: de fato este homem era filho de Deus? Queremos entrar na história como Maria, que fica silenciosa aos pés da cruz, mesmo sofrendo todas as dores de mãe? Ou será que nós queremos entrar na história com a atitude de Judas, que traz Jesus, de Pedro, que nega conhecer Jesus? Ou queremos entrar na história como Pilatos, que diante da possibilidade de salvar Jesus, lava as mãos, se isentando de qualquer responsabilidade? Ou será que nós queremos entrar na história daqueles que olham de longe para ver como irá terminar aquela paixão, como irá terminar todo aquele sofrimento, como irá terminar a vida de Jesus? Então a paixão de Jesus se prolonga aos nossos dias, e essas são as nossas duas opções: entrar para a história como aquele sirineu, como Maria, como aquelas mulheres que choram a morte de Jesus, ou entrar para a história como Judas, como Pedro, como Pilatos, que lava as mãos, ou então como aquela multidão que fica de longe, não se mistura, não se envolve e quer só ver como tudo vai acabar. Amados irmãos e queridas irmãs, fica aqui a pergunta para meditarmos nessa Semana Santa: como queremos entrar para a história da salvação? Como queremos entrar na história de Jesus? Que nessa Semana Santa, mesmo no isolamento, possamos estar juntos, unidos, vivendo o amor de Cristo em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.